Apareçam, dragões! Eu sou o Lord Bionius, do Condado do Nerd? Condado Nerd? Excelsior, amigos, eu sou o Zé Wellington e esse é mais um Baião Nerd. Eu sou o Marcelo Cavalcante e hoje a gente vai viajar na maionese. Por que, Zé? Porque nós vamos falar de fantasia, essa tua roupa já diz tudo, né? E eu não tô falando daquelas que se usam no carnaval não, Marcelo. Eu tô falando de literatura fantástica, que é um gênero de literatura que inicialmente era marcado pelo imaginário, pelo mágico, e atualmente também concentra obras de ficção científica e de terror. Hoje, especificamente, a gente vai falar de fantasia, né, que é o caráter mais mágico da literatura fantástica, né? Até porque os outros dois são bem longos também, ficção científica e terror, daria um programa inteiro se a gente quisesse falar sobre isso, né? Então, resumindo tudo, né, nosso primeiro quadro de hoje é o verbete e é sobre fantasia. Solta a vinheta. E no verbete literatura fantástica de hoje, a gente trouxe uma convidada, alguém que provavelmente leu muito mais do que a gente, que é a Joana Valéria. Olá. Tudo bem? Tudo? Ela não tá com vergonha não, né? Não, Não muito. Não, ela disse que não está com vergonha. Quando ela tá com vergonha é pior, né? Não. É. Não. Tranquilo. Né? E Marcelo, o que é que a gente pode começar falando aqui hoje? Bem, a gente vai falar hoje de fantasia que faz muito sentido, porque os livros desse gênero estão sempre entre os mais vendidos, mas também existe uma obra que praticamente impulsionou tudo que veio depois, né? Ela não foi só a primeira, mas é provavelmente a que mais influenciou os autores de hoje. Estamos falando de Senhor dos Anéis. Escrito entre 1937 e 1949, a trilogia do Senhor dos Anéis contém os livros A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. A história narra o conflito contra o mal que se alasca pela Terra-média através de lutas para evitar que o Anel do Poder volte para as mãos do seu criador Sauron, o Senhor do Escuro. É o Senhor do Escuro mesmo? É o Senhor do Escuro mesmo, né? Senhor dos Anéis, cara. Senhor do Escuro? Não tem como a gente falar de... Só que é das trevas mesmo, né? Não, é Senhor do Escuro. Eu não sei, é das trevas? Acho que é das trevas. Tu lembra, Valéria, se era do escuro ou era das trevas? É do escuro mesmo. É do escuro Não mesmo. É das trevas. A treva escura é toda a mesma coisa, É? né? Preto. Agora, o que é que a gente pode falar do livro O Senhor dos Anéis, né? Foi lançado na Segunda Guerra Mundial, né? Foi o período que ele foi escrito, na verdade, né? Segunda Guerra Mundial. Na época que ele foi lançado, ele não fez tanto sucesso, né? Você conhece alguma coisa do Senhor dos Anéis? O que é que você lembra do Senhor dos Anéis? Olha, a gente não vai falar dos filmes ainda, só do livro. Não lembra muito. Não lembro muito, mas para poder ler o livro precisa ter uma paciência excelente. Que é grande. Porque é muito grande e também a linguagem é bem difícil. Eu acho até que a linguagem ela faz uma mistura de duas coisas, né? Ela é difícil, ela é rebuscada. Porque é antiga. Porque é datado o livro, Isso. né? Você lê hoje, você sente que ele é um livro que ele tá um pouco datado, né? Isso, e né? muito grande também, né? Como o Marcelo já falou. E tem uma coisa que me incomoda muito no livro, não sei se você lembra quando você leu, né? Tem muita exclamação, rapaz. O cara escreve alguma coisa e diz, Sauron, Gandalf encontrou Frodo, tal, e eles se abraçaram. Uma exclamação no ponto. Parece até um livro infantil, não é um negócio... Verdade. Eu tive muita dificuldade. Gandalf. Pronto. Você fala inglês britânico, eu falo inglês sobralense, né? Eu mais pro lado da América, eu sou mais britânico. Tá certo. certo. Olha, tá vendo? A roupa Tá é certo. quase um soldado britânico medieval da Távola Redonda, né? Vamos lá. Mas o livro, tu chegou a ler, Marcelão? Bem, eu só assisti os filmes. A gente vai falar E sobre também ele, né? assisti o desenho animado da Disney, que foi lançado já... Que interessante. Há um bom tempo. Sendo que ele... Assim, os gráficos dele deixaram muito a desejar. Também pela época, né, que foi lançado. Até esqueci a época que ele foi lançado, mas... Antigo, eu lembro desse desenho bem antigo. Eu cheguei a assistir ele ainda em VHS, na época, né? Mas conta praticamente só a primeira parte, que é a Sociedade do Anel, e em desenho. Mas os gráficos deixam muito a desejar, como eu falei, né? Eu acho que o que chama mais atenção hoje em dia não, né? Mas o que chamou muita atenção do Senhor dos Anéis foi o modo como o filme foi feito Mas guarda aí. A gente vai falar sobre o filme já. Eu tô falando do desenho animado, né? Desenho É bom animado, falar, eu antes de a gente começar a falar dos Isso. filmes, né, da estrutura um pouco do livro, né? Muito do que foi a estrutura do livro influenciou principalmente o RPG que a gente tem hoje em dia, né? Verdade. O Senhor dos Anéis, então, é uma coisa que lembra muito RPG, né? RPG, se você for ver o nome do primeiro livro, A Sociedade do Anel, a gente tem um grupo de pessoas, de seres, de raças diferentes, que eles têm um objetivo, né? Que é derrotar o Sauron,
né? Que é do obscuro, do negro, o que seja o que for o Senhor do Escuro, né? E eles juntam, né? E é uma campanha de RPG, né? E pra quem não sabe o que é RPG, o que seria RPG? Algum de vocês quer falar pra mim, Marcelo? Bem, o que é RPG? Geralmente o pessoal confunde com... Reeducação postural global, não é isso, não tem a ver com fisioterapia. Não. Nada mais é do que um jogo de fantasia onde um grupo, né, se reúne em volta de uma mesa para viver junto com jogos de tabuleiro também, narrados por um... Narrador, um mestre, Narrador, né? mestre, tem que ser mestre para narrar. Então, ele praticamente vivencia o jogo sendo dentro da narrativa do mestre, né? E eu acho bem legal, até. É só você pegar o nome RPG, em inglês é Role Playing Game, né? É jogo de interpretação. Tem muita história da interpretação. Mas eu sei que vocês estão doidos mesmo para falar dos filmes, né? Então, não dá para negar a importância que o Tolkien teve em tudo que é de fantasia, né? Principalmente depois que foram lançados os filmes baseados nos livros, né? Então, lançados a partir de 2001, os 3 filmes que adaptam a trilogia foram dirigidos pelo neozelandês Peter Jackson e fizeram um estrondoso sucesso de crítica e público. Para se ter uma noção, o terceiro filme abocanhou 11 Oscars, né? De um total de 20 se você for somar com os filmes anteriores, né? In the lands of Middle-earth, legend tells of the Dark Lord Sauron and the ring that would give him the power to enslave the world. Lost for centuries, it has been sought by many, and has now found its way into the hands of the most unlikely person imaginable. Pô, a trilogia do Senhor dos Anéis veio muito tempo depois, ninguém nem acreditava que esse filme ia ser legal. Fizeram uma escolha muito bacana como diretor, que é o Peter Jackson. Né? Peter Jackson, não sei se vocês, antes de falar do filme, né? O filme anterior dele, antes do Senhor dos Anéis, né? É um filme trash chamado Fome Animal. Vocês já viram, já? Não, nunca vi. Não. Rapaz, é um filme de zumbi, né? Feito com stop motion, várias técnicas diferentes. Mostra que ele tem estilo, né? Mas foi uma coisa feita na Nova Zelândia, que é o lugar onde ele nasceu. E depois ele foi escolhido aí para fazer o Senhor dos Anéis. Tomou muito tempo da vida dele. Ele fala muito que foram 8 anos da vida dele que ele deixou de viver com a família, com os filhos, né? Mas o resultado é esse que a gente conhece, né? Vocês gostaram dos filmes? Eu gostei. A filmagem também, porque ele viajou para vários países, né? Para Nova Zelândia, outros países também, Austrália, né? Para filmar, não foi? Uhum. Foi feito lá. Aqueles terrenos são mais lá, né? Isso. Nova Zelândia, Austrália, né? Mas são bons os filmes? Vocês gostaram? Eu gostei dos filmes, mas prefiro os livros. Sério mesmo? Prefiro os livros. Você acabou de dizer que achou mais difícil, mas ainda prefere o livro ao filme ainda. Eu pessoalmente, eu prefiro também o filme. Tenho que dizer, eu gosto muito de ler, né? E não gostei muito do Senhor dos Anéis, como eu falei, do livro, né? Li o primeiro livro sofrendo, um pouquinho para ler, doeu um pouquinho, tenho que dizer. Mas os filmes, para mim, são grandes obras aí do cinema, né? E já que a gente está falando, né, dos filmes baseados no Senhor dos Anéis, né, se você está com saudade, né, você estava com saudade do Senhor dos Anéis, né, você já deve ter matado um pouquinho no ano passado, né, quando a gente teve o lançamento do Hobbit, né, o filme que adapta a história anterior à trilogia original, né. The dwarves are determined to reclaim their homeland. I like visitors as much as the next hobbit. But I do like to know them before they come visiting. Mr. Baggins? At your service. I'm surrounded by dwarves. What are they doing here? Oh, they're quite a merry gathering. So, this is the Hobbit. You asked me to find the 14th member of this company, and I have chosen Mr. Baggins. Me? No. Hobbits can pass unseen by most if they choose, which gives us a distinct advantage. We will seize this chance to take back Erebor! Here, Mr. Bilbo, where are you off to? I'm going on an adventure. Mithrandir, why the halfling? Why Bilbo Baggins? Perhaps it is because I'm afraid. And it gives me courage. So this is your purpose, to enter the mountain? What of it? There are some who would not deem it wise. Então vão ser 3 filmes para adaptar a história do Bilbo Bolseiro, né? E os próximos sairão, o primeiro foi em 2012, saiu um esse ano, no final de 2013, e outro no final de 2014. Eu, vergonhosamente, não vi o Hobbit ainda, não vou comentar, acho que vocês já viram. Também não não. viram? Ah, que pena, Mas mas vamos ver. de acordo com o trailer, parece que tá melhor que o livro. Então
Então pronto. O pessoal falou até que o Hobbit ia revolucionar, né, o jeito do cinema, né? Porque ele é filmado com 48 frames por segundo, né? No cinema, normalmente é 23,97 frames por segundo, 24 frames por segundo, né? O filme ele é filmado de uma forma diferente. Muita gente até ficou tonto assistindo o filme, tem uma história assim, sabe? As você cores, sabe né, disso? também Porque na verdade é a velocidade, né? resolução. Os movimentos, ele tem mais suavidade, tem uma coisa e é muito diferente para quem assistiu, né? Mas a gente vai continuar falando sobre isso daqui um pedacinho, né? Vamos pro intervalo, daqui um pedacinho a gente continua falando de literatura fantástica. Sobral Meu Canto, um programa que retrata o cenário da música cearense com foco em artistas sobralenses desvendando os talentos da região. Exibido às terças-feiras e com reprise ao longo de nossa programação. Assistam o programa Interage em Foco, um programa que abrange temas de cunho regional. Fala sobre educação, cultura, lazer e atualidades. Interage em Foco, um programa interativo que conta com participações de vários profissionais das mais diversas áreas. Exibido às sextas-feiras, com reprises ao longo de nossa programação. Esperamos você! Apresentação, Lívia Molibe. Você pode já! Aqui você fica conectado com os temas da atualidade. Um programa focado na saúde, no social, na educação. Com uma linguagem clara e concisa, aborda várias temáticas, tendo como objetivo discutir com você sobre os mais diversos temas e práticas sociais que retomam a vida em sociedade. A apresentação da Yancy Ebra. Você pode já! Exibida às segundas-feiras, a partir das 16 horas, aqui na TV Interaja. Espero você para batermos aquele papo descontraído e divertido. Não é por nada, é apenas porque você pode e você pode já. Voltando com o Baião Nerd, a gente continua falando de literatura fantástica e um autor de sucesso e fã, confesso, do Tolkien, né, que é o autor de Senhor dos Anéis, que a gente falou no primeiro bloco, é George R.R. Martin, que é escritor da saga Crônicas de Gelo e Fogo, mais conhecido no Brasil pelo nome de seu primeiro livro, A Guerra dos Tronos, que foi lançado em 96. Apostando num formato com múltiplos narradores, a saga gira principalmente em torno da família Stark. Conspirações e personagens complexos circundam os personagens principais, disputando o Trono de Ferro, ou seja, o direito de governar o reino. Guerra dos Tronos, cara. Putz, foi uma das coisas que eu mais me surpreendeu nesses últimos anos. Sou apaixonado pelos livros e pela série de TV que a gente vai falar daqui um pedacinho também, né? Série linda. Vamos falar dos livros primeiro, né? Eu fiquei surpreso quando eu assisti, quando eu li e comecei a ler, né? O George R.R. Martin, né? Ele escolheu um formato bem diferente pro o livro, né? Cada capítulo tem o nome de um personagem e é narrado por um personagem diferente, né? Isso já é muito bacana. E isso confunde muito o leitor, você não consegue entender quem é que tá falando, você não consegue entender quem é o bom e quem é o mal na história. Isso é fantástico, né? O que é que vocês podem falar mais? Pelo menos como você está falando, não dá para identificar quem é o bom ali, quem é o mal. A história gira em torno de cheio de traições, de confiança, né? Porque justamente é uma política, né? Para ver quem é que vai tomar praticamente o trono de ferro, né? Para ver quem é que vai dominar ali todos os reinos que estão em volta. Eu particularmente estou adorando o seriado. Vamos falar sobre ele já. Ô, gente. Vai lá, então vamos, segurando. Só sobre o livro. Quer falar alguma coisa, Valéria, sobre o livro? Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Valéria, assim, muita gente que lê o livro e assiste o seriado, acaba criticando o seriado. Mas por quê? Bem, primeiramente, o primeiro defeito que eu vi foi a escolha dos personagens, né? A escolha? Isso. São muito diferentes do que são descritos nos livros. Tipo como? Por exemplo, a Rainha Catelyn, que é a esposa do Ned Stark. Isso. Por exemplo, no livro ela é descrita como uma mulher jovem, muito bonita, etc. Enquanto no seriado ela é uma senhora... Ela já é uma senhora, né? Bem velha. Mas não deixa de ser uma boa atriz, né? Não deixa, claro. Não é só isso também, não. O Bran, no livro, no primeiro livro, ele é mais novo, né? Isso. Que é o personagem Bran, ele tem 6 anos, 6 anos, acho? 6 anos, e no livro ele tem 6 anos e o irmão dele, que é o mais novinho, ainda é um bebê. E ele aparece já maiorzinho. Ele aparece maiorzinho com o cão felpudo, né? Isso. O lobo dele. Mas eu acho que são mudanças... Além também que o Brandon, quando ele foi derrubado
da torre, que tava a rainha Cersei e o Jaime, que é o irmão dela, mudaram a cena, porque no livro quem derruba não é a rainha Cersei, não é ele. Então, existe uma grande diferença. Por exemplo, ele não está em pé desse jeito, ele está de cabeça para baixo. Entendi. E aí, tipo, isso é uma confusão muito louca, então não dá muito certo. Agora, vocês concordam comigo, não sei se você concorda comigo, Valéria, as adaptações elas são até importantes, né? Não dá pra ser fiel, né? Até porque o livro é muito extenso, Isso. a série ela tem... E ele é muito detalhado também. A série, se eu não me engano, são temporadas de 10 episódios, né? Isso. Né? É mais complicado. E além de que é 1 hora, né? Cada episódio, mais ou menos. Não, eu acho grande. ótimo. O episódio de 1 hora. É ótimo. Eu acho. Porque é aquele seriado que você tá assistindo e você se preocupa se o episódio vai acabar ou não, e você dá uma olhada. Falta quanto tempo pra acabar? E quando você vê que tá chegando ao final, você fica nervoso. Poxa, só falta isso pra terminar? É um seriado ótimo. Até pegando o gancho, né? Vai estar aqui, eu vou ter que falar que é importante dizer que a série é da HBO, né? Foi lançada em 2011, né? É uma série da HBO, que é a HBO, que o pessoal chama. É uma série, é uma emissora conhecida por séries de TV a cabo, conhecida por séries de altíssima qualidade, né? Ela tem uma produção grande, gasta muito por episódio. Na verdade, Game of Thrones, quando todo mundo soube que iria para HBO, né? A gente já ficou muito feliz porque a gente saberia que viria uma coisa legal, de qualidade, né? E as produções delas são caríssimas, né? Você vê que existe uma preocupação com figurino, é muito bonita a fotografia da série, né? Tudo lindo, né? Os roteiros são fantásticos, né? Já pegou muito do livro, fizeram algumas adaptações, mas você vê que as histórias são muito bacanas também, né? Power is a curious thing. Who lives? Who dies? Power resides where men believe it resides. It's a trick, a shadow on the wall. Sometimes I wonder if this is the price for what we've done. É uma série que é uma recomendação máxima aí pra vocês. Em março, tá voltando pra sua 3ª temporada, né? Então é bom a gente falar, né? Tem 2 temporadas de 10 episódios e daqui um pedacinho tá saindo aí a 3ª temporada, né? Isso, que praticamente vai ser um sucesso. Sendo que a série já é um sucesso mundial, né? Eu acho que tem pelo modo que terminou a 2ª temporada, que não vou aqui soltar um spoiler para quem não assistiu, mas tá ótimo. Eu acho que dá pra dar aquela sensação de ansiedade, né? O cara que assiste a série, por exemplo, eu tô bem ansioso para ver o que é que vai acontecer na 3ª temporada, mediante o final que teve, né? A 2ª. Mas é só a gente esperar para ver o que é que vai vir por aí, né? É muita coisa. Só para terminar, falar de Game of Thrones, né? Cada temporada adapta mais ou menos um livro, né, Valéria? Isso. Né? Primeiro é o primeiro livro, que é Guerra dos Tronos mesmo. Quase a mesma coisa, porque, por exemplo, os Caminhantes Brancos, ele aparece na 2ª temporada, só que no 2º livro ele não aparecem, os Caminhantes Brancos. Então, só esperar mesmo aí. Na ansiedade, né? Eu posso fazer mais uma pergunta? Só uma perguntinha? Não deixa, pode fazer. Caminhantes Brancos é o que mesmo? Aquilo é um zumbi, é um morto-vivo, é uma alma, um fantasma? Bem, por enquanto, só são selvagens, que eles são ressuscitados, né? E eles vão atrás, ficar perto da muralha, que é uma das principais coisas do Game of Thrones. Né? Que eles vão querer invadir, só que eu não posso contar. Não pode dar spoiler. Assistam. Né? E para fechar esse bloco, uma nova saga literária vem chamando a atenção e promete tomar o lugar dos fãs de Harry Potter e também de Crepúsculo. Criada pela escritora Cassandra Clare, a série Instrumentos Mortais mostra a adolescente Clary Frey, que até aí era uma garota normal que descobre ser descendente de uma linhagem de caçadores de sombras, sociedade secreta dedicada a expulsar criaturas sombrias desse nosso mundo, né? Marcelo, tu adora essa série, né? Eu tô gostando. Por que é interessante? Por que essa série pode ser interessante? Né? Estão se falando aí que é o substituto do Crepúsculo, né? Fala de adolescência. Tem a história dos problemas de adolescência também, esse livro, fala isso. Tem muito adolescente o livro também. Tem as crises que adolescente tem com aquela questão de paixão também. Mas é meloso? É meloso? Tem, só que é muito, muito, muito melhor que Crepúsculo. Não é tão meloso, não. Não é meloso. Tem batalha, tem magia, tem monstros. Isso, o que capta também os fãs de Harry Potter, né? Já que ele mexe com essa questão de magia também, de criaturas de outro mundo.
E não só como Crepúsculo, que só mexia com vampiro, humano e lobisomem, esse agora mexe também com anjos, vampiros, lobisomem, dentre outras raças também da escuridão. O livro fala praticamente de raças, né, de seres humanos nascidos entre uma fusão ali de... Tempo. Não é uma fusão de tempo, não. E uma mistura entre anjo e ser humano, tudo, que nasce uma o quê? Curiosidade, Os Néfilins. Só que uma curiosidade, o personagem principal, ele não acredita em anjos. No livro não aparecem anjos. Pois é, ele não acredita. Mas ele mesmo faz parte dessa sociedade eles são chamados de Néfilins. Isso, Néfilins. E eles fazem parte dessa sociedade secreta que acabam eliminando vampiros, lobisomens, criaturas da sombra, fantasmas, o que seja que entrar no caminho deles. O que diferenciou do Crepúsculo é a ação, praticamente, né? A forma da ação tudo. que tem. Eu acho tudo. Diferenciou tudo do Crepúsculo. É o jeito de escrever. Eu não vi o livro ainda. É legal o jeito da Cassandra Clare, não é o nome, né? Cassandra Clare. Tem uma coisa que eu achei super interessante, né? A sinopse, né? Eu vi lá. O nome da personagem principal é Claire Frey. Né? E o nome da autora é Cassandra Clare. Tem alguma coisa de autobiografia? Tem. Ela dizendo numa das coisas que ela queria se assistir a personagem. É por isso que ela colocou o nome parecido com ela. Cassandra Clare e Claire Frey. Tinha percebido isso, não? Frey, eu não consigo falar o R por causa da dicção. Por causa da dicção, minha língua trava. Entendi. E, meus amigos, sucesso nas livrarias não demora pra ir pro cinema, né? About monsters, about nightmares. Legends whispered around campfires. All the stories are true. What is it? You didn't see that? Oh God, this isn't happening. What are you looking at? Why can I see you and no one else can? You're not a mundane. What's a mundane? Someone from the human world. Well, if not a human, then what am I? Your mother is a shadow hunter, like you. I've been hunting demons across the world in their varying different forms. Shadowhunters. Half angel, half human. Então, no dia 23 de agosto desse ano, vai estrear a adaptação do primeiro livro, Cidade dos Ossos, né? Que vai estar indo pras telas, né? Vocês viram o trailer já? Eu já vi o Sim, trailer. eu não gostei. Por quê? Eu gostei. Não gostei porque não estava parecido com os atores. Foi eu acho uma das piores escolhas de atores, sinceramente. E não tá muito bom como livro. Marcelo, você não concorda, né? Por que você não concorda com a Joana? Só pra você Por exemplo, cara. o personagem principal. O personagem principal, por exemplo, o Jace. Ele é muito bonito, forte. Enquanto no filme, ele tá muito magro, tá muito desnutrido. Acho que é desnutrido. Mas e a Claire, ela é muito ruiva natural. Enquanto no filme, ela é pintada à força. Não tá legal. Não, tu é muito chata com relação à adaptação, né, Valéria? Eu quero que seja perfeito. Tô vendo, ela é muito perfeccionista. Mas no caso, eu gostei da adaptação porque já dá um passo... Do trailer, né? Isso. Não dá pra dizer muita coisa ainda, né? Ainda não. Mas pelo menos do trailer, o que a gente pode se animar é que eles estão... Quem tá fazendo o filme tá tentando ficar o mais próximo possível do livro, né? Poderiam chegar mais próximo. E são bem fãs, praticamente, né? Mas eu acho assim, Valéria, que para início logo, fazer a questão do filme já dá um pontapé inicial para a série andar, já que são 5 livros praticamente, né? Isso. 4 lançados agora, ainda falta um para ser lançado traduzido, né? Então, eu acho que vale a pena assistir. Estamos falando aqui literatura fantástica hoje. Só que a gente só deu indicação de autor internacional, né? Isso. E a gente sabe que a gente tem autores nacionais, né, que investem nesse estilo aqui no Brasil, né? Mas vocês conhecem os autores nacionais que falam sobre isso? Aqui? Eu conheço Literatura fantástica? Eu conheço um. Qual? André Bianco. Que é o nosso próximo tema, né? Então são muitos os livros que podem ser recomendados quando a gente fala de Brasil, né? Já que esse gênero está crescendo muito aqui. Mas a gente escolheu 3 autores que representam a nova onda da literatura fantástica no Brasil. Né? A gente vai começar pelo André Bianco, que é criador do best-seller O Sete. Né? Publicado em 2000 de maneira independente, O Sete mostra o que acontece quando mergulhadores encontram uma caravela naufragada no Rio Grande do Sul e dentro dela, 7 vampiros que vieram de Portugal. Em 2002, viria ainda o 7º, uma primeira continuação, e em seguida a trilogia O Turno da Noite, né? Também do André Bianco, sobre o mesmo tema, né? Assim, eu gosto muito, eu acho legal o sucesso do André Bianco,
né? A gente acompanha ele há um tempo já. Né? E o que é que a gente pode falar sobre o 7, né? Valéria conhece? Conheço, já li há muito tempo. Lembra de alguma coisa ainda? Eu sei que os livros do André Bianco são bem pesados, assim, né? Porque eles tratam de uma forma do vampiro, não aquele vampiro romântico, tão romântico, né? É um vampiro real mesmo, um vampiro violento, pesado. Histórias no Brasil, pode dizer, né? E é o melhor também, que faz a gente assistir mais dentro da história, que a gente tá no Brasil. Exatamente, né? Eu li o primeiro livro, o 7, né? Eu achei legal, legal. Eu fico feliz pelo sucesso do André Bianco. É uma curiosidade interessante, né, do 7. O André ele tentou enviar o livro para vários editores, nunca foi publicado, e de repente ele era atendente de telemarketing, ele pediu as contas do trabalho dele, e com o dinheiro do FGTS ele lançou o primeiro livro dele, colocou independente em livraria, e depois chamou a atenção da editora Novo Século, que hoje publica as aventuras do 7 aqui no Brasil, né? Chama a atenção que ele foi de livraria em livraria, né? Claro. Oferecia, você pode colocar o livro para vender. E no começo até, ele não estava assim com as vendas, de uma hora para outra começou a disparar. E ele, nossa, disparou a venda. Foi isso que chamou a atenção da editora, no caso, Isso. Né? E aí começaram a dar importância também à literatura do André Bianco dentro aqui mesmo do Brasil. Que é livro de vampiro. Eu acho que é muito parecido, né? Se você gosta de Crepúsculo, você vai estranhar bastante, como já falaram aqui, né? É mais parecido com os textos da Anne Rice, né, que fez as Crônicas Vampirescas. Eu não sei se vocês conhecem, eu sou fã, são livros que eu já li, Entrevista com o Vampiro Lestat, que foram adaptados para cinema. Eu prefiro os livros, que são muito bons, o jeito dela de escrever é muito bacana. Eu vejo que o André é muito influenciado pela Anne Rice, pelo próprio Bram Stoker, que fez Drácula, né? A gente vai ter alguma coisa lá, né? Zé, sendo que a questão do André Bianco, o 7, ele foi lançado bem antes até da questão dos livros do Crepúsculo, né? É muito anterior. Né? Não veio pegando a moda, já existia. Na verdade, essa história de livro de vampiro já existe há muito tempo, né? Bastante, se você dizer que Stock, né? tem que dizer, agora tá na moda essa coisa de vampiro, né? Vampiro nunca saiu de moda. A Entrevista com o Vampiro, quando saiu da Anne Rice, também foi um tremendo sucesso, né? Já fazem décadas aí que saiu, 2 décadas, né? E ele também, depois fez muito sucesso, e depois que veio o Crepúsculo, já era best-seller quando o Crepúsculo apareceu, né? E se os gringos viram filme de série de TV, por que não os brasileiros? Acho que pelo fato de vocês gritarem por aí que são imortais, senhores do tempo, vocês devem achar que o resto das pessoas que habitam esse planeta sejam um bando de ansiosos, apressadinhos, não é? Mas eu tenho um negócio para dizer para vocês. Dada a natureza da minha profissão, podemos dizer que... Em 2012, o próprio autor produziu e dirigiu uma adaptação do Turno da Noite, né? Exatamente. Isso, Turno da Noite. Que pode ser assistida na íntegra na internet. Que ontem, praticamente, eu estava dando uma olhadinha no YouTube, recomendação sua, também eu achei ótimo também. Mas é um pouco pesado a temática É para adulto, né? Isso, é bom dizer, você está assistindo, é para adulto, a série, né? Como não é um carrossel da vida, mas, né? mas com certeza bem pesado. Não é, né? Então, mas é legal, você vê que a produção, o André bancou do bolso dele, eu acompanhava ele no Twitter, ele fazendo escolha da seleção de elenco, né? Gravou em Santos, que é a cidade que ele nasceu, né? Então, um negócio assim, ele fez do bolso dele para ver se pegava e uma emissora de TV acreditava e lançava. Não vi nenhuma novidade mais sobre isso, né? Mas é interessante, né? Com curiosidade, o vídeo, né? Sendo que o Turno da Noite tem 2 partes, né? Ou é 3? O livro são 3, trilogia. Isso. Né? Tá? E outro ator brasileiro que chama a atenção escrevendo fantasia é o Rafael Dracon, responsável pela saga Dragões de Éter. Num mundo protegido por poderosos avatares em forma de fadas amazonas, alguns desses seres fantásticos resolvem se revoltar contra outras raças. No primeiro livro da trilogia, Primo Branford, um filho de um moleiro, reúne os heróis mais conhecidos do mundo e lidera uma violenta caçada de bruxas. Né? Isso é Dragões de Éter, trilogia, 3 livros, do Rafael Dracon. Né? Eu tenho que confessar, eu não li ainda. Não sei se vocês leram, né? Não. Mas eu não li. Apesar de a gente não ter lido, a gente não vai poder falar muito, né? Eu achei muito importante colocar na pauta pelo sucesso que os livros fazem. É lançado pela editora Leia, aqui. Ele lançou primeiro como editora e depois o Rafael ele foi convidado para ser editor da Leia. Ele tem um selo que chama Fantasy, que lança muita coisa bacana. Inclusive, olha que interessante, lançou o Game of Thrones, né? Chegou aqui no Brasil por conta do Rafael Dracon. É por isso que eu achei legal trazer, né? Foi ele que soube do sucesso lá fora e resolveu lançar os livros aqui, convenceu a editora Leia, que é a editora portuguesa, que começou a atuar no Brasil há pouco tempo, a lançar
aqui é o Guerra dos Tronos, né? Então ele é um cara que ele acabou sendo muito importante nesse sentido, né? Eu li um pedacinho do primeiro livro, ele escreve muito bem. Só para terminar, Marcelo, eu conheci o texto do Dracon num blog chamado Sedentário Imperativo. É um blog de comédia, tem coisas engraçadas, mas ele tinha uma coluna que ele falava sobre literatura e sobre como se tornar um autor, né? E eu adorava os textos dele, escreve muito bem, né? Ele é podcaster também, ele participa do Cinema com Rapadura, que é um podcast daqui sobre cinema, que é aqui do Ceará, né? Mas tem gente do Brasil todo fazendo, ele participa, né? E eu acho até que ajudou também um pouquinho, né? Já era bem conhecido pelos nerds, né? Que ouviam um podcast, né? E ajudou bastante, né? A falar isso, né? O que você ia falar, meu caro? E outro ator nacional que merece destaque é o carioca Eduardo Spohr e sua Batalha do Apocalipse. A Batalha do Apocalipse narra como o anjo renegado Ablon caminha entre os homens desde as épocas antigas, aguardando o momento do juízo final. Pô, Eduardo Spohr. Eu primeiro pedi pra Valéria falar sobre o livro. Você gosta, né, Valéria? Gosto. Qual um ótimo livro. É? Bem, primeiramente, quando eu comecei a ler o livro, eu não sabia que o escritor era um brasileiro. Mas aí quando eu comecei a perceber que o personagem principal, o anjo Ablon, ele estava em cima do Cristo Redentor, e eu fiquei, caramba, a história se passa no Rio de Janeiro. Aí quando eu fui pesquisar, eu descobri que o autor do livro era brasileiro. Bem, eu achei a imaginação dele incrível, as batalhas, as guerras, o tanto de anjo que aparece, anjo do mal, anjo do bem. E quando ele finalmente se depara, que ele sempre fica fugindo, né? Ele conta vários tipos de história que ele já viveu, várias vidas, deserto, Israel, quando também teve a guerra que ele teve que passar na Torre de Babilônia. Eu achei incrível. E também o segundo livro, que também baseado um pouquinho na Batalha do Apocalipse, é o Filhos do Éden. Só que não é uma continuação, não né? é uma continuação. Pega o mesmo universo, a mesma ideia, mas a história começa uma história nova, né? No Filhos do Éden, a Batalha do Apocalipse é como se fosse uma lenda. É como se fosse uma coisa vivida e não vivida ao mesmo tempo. Eu recomendo esse livro. Vai sair agora o segundo, né? Se não me engano, é o Anjo da Morte. Eu acompanho ele no Facebook, o Eduardo Spohr, né? Eu acho que ele já tá quase saindo, ele mostrou já uns estudos de capa, já tá pronto, né? O Eduardo também tem uma história interessante, né? A história da publicação dele, né? Acho que a galera deve conhecer. O Eduardo também é podcaster, né? Ele participa de um podcast chamado Jovem Nerd, né? Que é talvez o podcast aí mais escutado no Brasil, né? Pra quem não sabe, podcast é um programa de rádio gravado, né? Acho que vocês devem saber. Jovem Nerd, que é do Nerd Office, né? O Jovem Nerd tem vários programas, o Nerd Office, que é um videocast, né? E o Eduardo, ele participa já do podcast há muito tempo. Né? Você percebe que ele é um cara que entende muito de história. Eu tenho quase certeza que ele é formado em história, talvez eu esteja errado, que ele entende muito de história. E ele coloca todos esses conhecimentos a favor dele no livro, né? Escreve muito bem, né? E a Batalha do Apocalipse, primeiramente, né, foi lançado de forma completamente independente, né? Ele mostrou pro o Jovem Nerd, pro Azaghal, que são os caras do podcast que ele faz parte, e ele tinha dito que algumas editoras tinham dado não e queriam que ele lançasse, e falaram, vamos lançar a gente mesmo. E o site Jovem Nerd criou um selo, que era o Nerd Books, só para lançar o livro, né? E eles se espantaram que em coisa de uma semana, a primeira tiragem tinha esgotado, né? Vendido só pelo site, né? Foi um sucesso instantâneo pela internet. Fizeram uma segunda tiragem, novo sucesso, né? Mais tiragens curtas, sem ir para a livraria, vendido só no site do Jovem Nerd, né? E aí isso chamou a atenção da editora Record, né? Do selo Verus, né? Que depois lançou a Batalha do Apocalipse aí já para todo o Brasil, virou best-seller depois. Depois, na sequência, lançou Filhos de Éden, que você falou, que também é best-seller, né? Então tem essa história muito bacana também, né? Tem o Eduardo Spohr, um grande vencedor também, e um grande escritor, né? Uma curiosidade, ele disse que uma das maiores influências sobre a Batalha do Apocalipse é Cavaleiros do Zodíaco. Eu não sei onde é que tá os Cavaleiros do Zodíaco. Não sei se você viu, Valéria. De animais? Eu não consigo ver. Talvez. Mas ele mistura várias religiões, né? Tem uma coisa assim, isso, né? De repente tem alguma coisa, né? Mas o que a gente pode falar então mais sobre isso, né? Literatura fantástica é bom só para comentar para os colegas, né? Se vocês ficarem sabendo, a gente tem muita coisa acontecendo no Brasil de literatura fantástica, né? Tem 3 editoras, né, que são editoras pequenas aqui, que é a editora Draco, a editora Estronho e a editora Tarja. Só para falar de 3, né? Tem mais, né? Que lançam muitos autores nacionais. Então a gente está fervilhando aí, a literatura fantástica brasileira tem muita coisa sendo lançada. Né? Se você colocar aí no Google, vai aparecer muita coisa bacana, né? E a gente poderia passar horas falando sobre isso, falando sobre outros livros que a gente adora, né? Mas o nosso tempo está acabando, né? E aí eu pergunto, né, para você, telespectador, quais são os livros que você está lendo agora? Né? E, Marcelo, como é que os espectadores podem responder essa pergunta pra gente? Bem, muito fácil, Zé. É só acessar a fanpage do Baião Nerd, que está aparecendo agora aqui na tela. Deve estar aparecendo e vai aparecer, né? Bem, ou, se preferir, enviar um e-mail para o endereço que está aparecendo também agora na tela. E se a caligrafia for bonita, né, Marcelo? Pode ser até que a gente leia no próximo programa, né? E a gente vai ficando por aqui.
Valéria, obrigado pela sua presença. Você quer dar um alô aí? Fala só rapidinho, você faz parte do FAMS, né? Isso. O que é o FAMS? Só o pessoal ficar sabendo. FAMS é o Festival de Anime e Mangá Sobralense. Meu parceiro aqui também é do FAMS, né? Um dos diretores. E apresenta vários tipos de coisas, no mundo otaku e também no mundo nerd. Pronto. Vamos ter esse ano. Em breve a gente vai falar mais sobre isso aqui, né? Com certeza. Em breve, qualquer dia a gente vai bater na temática Mulheres dos Sonhos de Nerds. Né? Que praticamente é a mulher dos sonhos dos nerds. É sempre a mulher que gosta de literatura. Games. Games. Você gosta de games? Claro. Gosta de literatura? Claro. Gosta Então, de artes marciais? Sim. Pronto. Eu acho que qualquer dia vamos falar de mulheres dos nossos sonhos. Então, pessoal, até a próxima, humanos. Tchau!